o pet, é 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 o pet. E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para mais um vídeo do nosso canal. Revisão Sociologia. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho de notificação, deixe seu like ou dislike, é uma forma para saber se você está gostando ou não dos nossos vídeos, e comente. Primeiro ano, Ensino Médio, volume 2, semana 8. Então, com o objetivo de revisão do nosso conteúdo do segundo bimestre, no nosso PET volume 2, vamos trazer aqui um resgate aí dos conteúdos trabalhados durante esse período. Nessa questão aqui, a gente vai trazer cada semana refletindo os temas de uma forma breve e onde vocês podem também usar os espaços de interação para poder tirarem suas dúvidas, pensando principalmente na nossa avaliação bimestral. No primeiro ano, trabalhamos aí com temas como senso comum, o positivismo, os fatos sociais, o corpo social, grandes transformações sociais, pobreza, exclusão e mercado de trabalho, além da atividade complementar sobre as desigualdades sociais. Nessas temáticas aqui, a gente vai trazendo as primeiras inquietações, a origem da sociologia, partindo do senso comum, numa leitura já científica e também filosófica, com o método de estudo das ciências sociais, observando os objetos de estudo para compreender a realidade à nossa volta. Então, essa aqui é a nossa proposta nesse segundo bimestre. Nosso primeiro tema foi o senso comum. Falar sobre o senso comum é falar de um conhecimento que parte de um olhar das experiências, da vivência das pessoas, a partir do cotidiano, sem uma explicação tão profunda, enquanto a ciência, ou um olhar mais crítico, um olhar mais observativo, como a metafísica, a filosofia. Então, nessa proposta aqui, a gente vai observar que é um conhecimento que todos nós temos, que parte das experiências, seja pessoais ou coletivas, ao longo de um tempo, ao longo de um processo de conhecimento que a gente vai adquirindo, mas que a gente também tem que um olhar que, ao mesmo tempo que esse conhecimento ele proporcionou um olhar sobre a realidade à nossa volta, um olhar sobre as coisas à nossa volta, mesmo de uma forma simples, a partir das nossas experiências, mas ele também contribui, infelizmente, para problemas sociais como os preconceitos. E aqui a gente tem que fazer essa dosagem, desse olhar do senso comum. E para compreendê-lo melhor, a gente vai fazer o rompimento a partir do olhar crítico, do olhar da metafísica, o olhar, né, da filosofia, e aprofundar aqui no olhar científico, do estudo, da análise mais profunda para entender a realidade. E o senso comum é um objeto de estudo da sociologia justamente para compreender as nossas relações sociais e as nossas interações sociais. Então, nessa proposta, a gente traz esse conhecimento com uma leitura para termos um olhar mais crítico também na nossa própria realidade. O mesmo senso comum, que faz parte do nosso cotidiano, que faz parte das nossas relações simples do dia a dia, ele também tem problemas complexos que a gente tem que analisar. Então, nessa proposta de compreender o senso comum, que pode, ao mesmo tempo, promover as interações, relações sociais, mas também pode promover situações que rejeita os avanços do conhecimento científico, que rejeita também um olhar mais profundo das relações sociais, inclusive promovendo aqui um olhar do preconceito. Nessa questão, o olhar da sociologia vem para combater essa questão, romper essas questões. As ciências sociais, como um todo, entre a antropologia, a ciência política, né, e entre outras áreas, ela tem um papel de observar o senso comum. E também o senso comum contribui para o avanço dessa ciência, ou de qualquer outra ciência. O senso comum faz parte da construção das ciências também. Mas é importante fazer uma leitura crítica. E aí, a partir do que e como fazer essa leitura do mundo social em nossa volta? Entra aqui uma reflexão importante, a reflexão de entender o mundo a partir da imaginação sociológica. Essa imaginação sociológica vai nos promover compreender o mundo em nossa volta. É uma leitura aqui importante para fazermos nessa compreensão de romper com o senso comum e ir para o campo do olhar
sociológico, o olhar das ciências sociais, essa imaginação sociológica é provocar e refletir as realidades em nossa volta, entender que as relações sociais é muito complexa, mas ao mesmo tempo pode ser observada diante os fenômenos, os fatos sociais que a gente vai observando dentro do objeto de estudo da sociologia. Com proposta aqui, então, de compreender as ciências sociais, a sociologia, enquanto uma ciência da era moderna, a gente tem que compreender que, como toda ciência, ela parte de seus métodos de estudo, de análise da realidade em sua volta, dos fenômenos, dos fatos em sua volta. Então, nessa proposta, a gente traz aqui, para a compreensão desse método sociológico, a primeira linha metodológica das ciências sociais, da sociologia, que é o positivismo. O positivismo é que a gente tem que primeiro romper a ideia que a ideia de positivismo não vem dessa utilização da palavra no nosso senso comum, e aí vamos aí já citar a questão do senso comum, de algo bom, algo positivo, algo que está ali em situação legal. Não é essa a linha de leitura que a gente vai falar da palavra positivista. O positivismo, ele vem de uma leitura do grande filósofo francês Auguste Comte, que é um grande nome importante aqui das ciências sociais da sociologia. Ele conceituou pela primeira vez, inclusive, o termo sociologia. Auguste Comte, que traz uma leitura lá do início do século XIX para a compreensão das mudanças, as transformações sociais que ocorria não só na Europa, né, mas já vinha acontecendo no mundo, faz aqui uma proposta para a gente observar a realidade à nossa volta. Então, nessa proposta aqui, trazendo o Auguste Comte, a gente vai compreender esse método científico, que na realidade ele parte mais no campo da filosofia social, mas ele traz o primeiro passo aqui das ciências sociais, que é essa busca de compreender a sociedade para propor uma ordem diante aquelas transformações dos impactos que ela trazia, né, diante de uma desordem social, para que há um progresso da sociedade moderna a partir dessa relação. Então, esse lema, ordem e progresso, é um lema muito intenso no conceito de positivismo. E um detalhe, a gente percebe essa palavra justamente na nossa bandeira brasileira, que sim, teve influência no período republicano com a onda positivista. Por isso que a bandeira nacional, que vem a partir do Brasil República, traz essa palavra, né, essa frase de ordem e progresso como uma simbologia do positivismo. Mas, para a gente compreender melhor a leitura de Auguste Comte, é importante entender que, para ele, a sociedade está num processo de evolução. E ele vai começar a compreender que, na sociedade moderna, há uma transformação e um rompimento de linhas de pensamento ou de organização social baseadas em visões mais místicas ou religiosas aqui em questão. Trazer essa questão aqui é entender para ele que a sociedade foi dividida em 3 estágios, ou 3 estados, que parte do estado teológico ao estado positivo, passando pela metafísica. O que seria isso? O estado teológico, segundo Auguste Comte, é o momento em que a sociedade surge, né, se organiza, mas tem como base da sua organização uma visão mais mística, usando a partir da fé, da crença, né, da religião, como forma tanto de organizar a sociedade, quanto de explicar os fenômenos, seja eles naturais ou sociais. A partir de um processo de conhecimento e de mudança da visão do mundo, os seres humanos começam a questionar diante essa questão de entender melhor as relações sociais, os fenômenos sociais, os fenômenos naturais. Entra aqui a metafísica, que é o campo filosófico, a filosofia que proporciona esse olhar mais crítico da realidade. Nessa provocativa que a filosofia traz, há um rompimento dessa questão do conhecimento religioso para o conhecimento científico. Então, nessa proposta, há um avanço, uma evolução, na visão aqui de Auguste Comte, a partir desse rompimento, que vai entrar no estágio positivo. O estado positivo
é a organização a partir da ciência e da política moderna, também a partir das explicações de fenômenos, seja sociais ou naturais. Então, nessa provocativa, né, de alguns contextos, ele vai definir os 3 estágios. O que isso traz de leitura para entender a questão da sociologia enquanto estudo das ciências sociais, enquanto estudo da sociedade? Para alguns contextos, como as ciências da natureza, né, a biologia, a química, a física, contribui para a explicação dos fenômenos naturais, a sociologia vai ter o papel de observar os fenômenos sociais e buscar criar leis para entender esses fenômenos, ordenar esses fenômenos, criar uma ordem diante desses fenômenos, né, conseguir controlá-los, em certa forma, para um progresso. Claro que a gente vai fazer algumas leituras críticas a esse pensamento, essa linha metodológica que é o positivismo, mas compreender a relevância dele para os futuros métodos da sociologia, das ciências sociais, que ele contribuiu. A gente não pode descartar que ele teve sim sua relevância. Então, o método sociológico, a partir do positivismo, ele começa a criar seus traços. E seus traços são baseados no quê? Na pesquisa, nas experiências, na estatística, nos dados, na análise da sociedade à nossa volta e os fenômenos sociais. E ela tem enraizamentos em outras áreas do conhecimento. A sociologia não caminha só. Enquanto ciências sociais, ela é um formato de um tripé. Junto com a antropologia e a ciência política, elas formam um tripé para explicar os fenômenos sociais, os fenômenos da organização, das relações sociais. Porém, ela também tem outras linhas de ligação. O campo filosófico, sem dúvida, não pode ser descartado em nenhuma ciência, isso é importante a gente sempre citar, e também áreas de outros conhecimentos da ciência, a ciência dos direitos, as ciências históricas, a ciência da educação, da geografia, da economia. E também aqui trazendo a psicologia como uma forma também de explicação social, das relações sociais, e as ciências biológicas, que entra também com o papel dessa origem das ciências sociais. Então, aqui nós estamos falando da origem da ciência social, da ciência do estudo da sociedade, que é a sociologia. E esse método, ele tem a leitura do objeto de estudo. Falar do objeto de estudo das ciências sociais, nós trazemos aqui um dos principais objetos de estudo das ciências sociais, que, segundo Durkheim, seria os fatos sociais. Os fatos sociais que fazem parte desses fenômenos da sociedade, eles estão presentes na leitura do sociólogo M. Durkheim, que traz várias contribuições aqui, inclusive, para, de fato, trazermos regras de um método sociológico. Durkheim, ele traz uma grande contribuição para a metodologia sociológica, a metodologia que vai promover e vai transformar ao longo do tempo, mas que tem aqui Durkheim como uma referência importante. Claro que a gente vai botar nossas ponderações. Mas falar de fatos sociais, segundo Durkheim, é falar de fenômenos sociais que a sociedade impõe sobre os indivíduos, de forma que nosso pensar, agir, sentir, ele não é individual, mas sim coletivo. Como assim? Um fato social, ele é um fenômeno que faz as nossas relações, nossas interações sociais acontecerem de forma coletiva. Não parte de mim enquanto indivíduo, está externo a mim. É algo que envolve uma exterioridade sobre o indivíduo. E ele também é geral, a sociedade ou aquele grupo social que nós estamos observando. Então, envolve algo de generalidade. E um outro ponto fundamental nessa leitura é a coerção sobre o indivíduo. Quem não comporta daquela maneira, essa imposição dos padrões, das regras sociais ali sobre os indivíduos, as normas sociais, ele vai sofrer coerções na sociedade. E como a gente vai analisar isso e observar isso? A gente pode trazer várias referências, né? E a gente vai observar aqui em questão. Um exemplo, talvez, bem cotidiano agora, no momento que vivemos, nesse período de pandemia, podemos dizer a questão das medidas sanitárias básicas para o combate à pandemia. É claro que a gente vai perceber muita ainda resistência, mas boa parte da população vai trazer uma visão de coerção quando alguém não está seguindo aquelas regras, né? Provavelmente muitos de vocês estão aqui acompanhando, fica muito incomodado
quando está em determinado ambiente ou quando vê um determinado ambiente cheio de pessoas sem uso de máscaras, sem estar ali, né, com um distanciamento mínimo ali exigido, e você fala, poxa vida, ali deve estar, a coisa pode estar desandando, né? Pode virar ali um problema grave. E é um problema. Quando a gente coloca essa questão de entender essas correções aqui, a gente vai percebendo que a gente vai ver punições das pessoas que não estão seguindo aquela questão que é geral o comportamento de todos, que não também está, né, nessa questão que veio de forma externa, porque não é meu desejo enquanto professor de sociologia aqui, né, ou quando eu, Rafael, né, pessoa, querer usar máscara. Mas um fator externo que vem a partir da Covid e dos métodos que vêm para combater esse problema, né, que é um fenômeno natural, mas que a gente tem uma questão de fenômenos sociais presentes também nas relações sociais, que faz com que eu mude o meu comportamento. Eu preciso usar uma máscara para me proteger e proteger as pessoas à minha volta, né, para não serem contaminadas. Então, é um fator externo a mim, que não parte de mim esse desejo de usar ou não usar uma máscara, mas parte de fatores externos a mim, que faz com que crie uma forma geral a todos ali naquela sociedade que eu estou presente. E nesse contexto, quando eu não me comporto daquela forma, eu vou sofrer uma correção da sociedade. Por quê? Porque eu estou ali numa situação que eu estou sujeito a contaminar ou ser contaminado por uma imprudência minha. Então, é uma questão para a gente compreender o fato aqui que está acontecendo, um fato social, né, diante da pandemia, mudanças de comportamentos higiênicos em questão, e que se eu não seguir aquelas regras, vai criar ali impactos, né? E a gente sabe que são impactos muito sérios, né? Vem a questão, inclusive, de óbitos de grande parte da população, justamente por não seguir uma regra sanitária importante. A gente poderia evitar, inclusive, mais dessas mortes justamente com uma medida dessa. Então, aqui é um pouco para a gente compreender essa relação. Mas, segundo o Durkheim aqui, para a gente aprofundar mais, e o seu método sociológico, a gente vai trazer um objeto específico de estudo. Nós trouxemos aqui a questão da pandemia para entender um fenômeno social de comportamento. Um exemplo. Mas a gente também tem que colocar um distanciamento do objeto de estudo. Se eu quero compreender, eu tenho também que ter um posicionamento mais neutro. Na visão aqui de Durkheim, é importante. E essa neutralidade do pesquisador vai estar aí presente, né, para a gente poder compreender o fenômeno e também replicar esse estudo em outros determinados lugares. Claro que essa leitura de Durkheim, ela vai trazer uma leitura ainda lá no século XIX, que hoje a gente vai trazer uma das leituras, mas é uma leitura muito importante para entender o método sociológico. Compreendendo ainda, buscando compreender ainda a obra de Durkheim e a leitura de Durkheim na sociedade, a gente traz uma outra observação importante dele, do corpo social. Entendendo aqui que, para Durkheim, a sociedade é vista como se fosse um organismo vivo, como se fosse o nosso corpo humano, né? Como o nosso corpo ele é composto de células, composto de órgãos, né? De várias situações que vai formar o nosso corpo. Para Durkheim, a sociedade não é diferente. A sociedade ela é composta por órgãos, né? Que seriam as instituições sociais, que estão numa forma de equilíbrio desse corpo social, que é a sociedade. E nós seríamos ali as células, que têm também nossas funções bem definidas para tanto essas instituições funcionarem, quanto esse corpo social como um todo funcionar. Nessa leitura de Durkheim, há um processo aqui de uma coesão social. Essa coesão social, ela acontece por quê? Porque nós temos funções que vão interagindo umas com as outras e fazem esse corpo funcionar. Segundo Durkheim, esse fenômeno é chamado de solidariedade social. Solidariedade aqui não é o conceito de ser né, bondoso com alguém, fazer uma ação solidária com alguém. Não. Essa solidariedade, ela acontece porque a gente vive num processo onde cada um de nós temos uma função e essas funções fazem com que o corpo social, a sociedade que nós vivemos, ela funcione. Por exemplo, eu sou professor, eu tenho uma função social, transmitir conhecimento.
o conhecimento que eu estou transmitindo aqui para vocês é uma função social minha, é um papel que eu estou cumprindo enquanto indivíduo de uma sociedade. E vocês vão cumprir vários papéis, desde estudantes a outras funções que vocês, provavelmente alguns aqui que estão me ouvindo, fazem além de estudar. Desde ajudar no ambiente doméstico, desde trabalhar, né, para ganhar um sustento em seu, um dinheiro em seu a mais, ou até ajudar no ambiente da casa. Então, nós temos aqui várias funções para ser observadas. Nessa solidariedade, Durkheim vai observar que ela acontece de duas maneiras. Uma que ela é mais intensa, num período mais pré-capitalista, onde as sociedades eram mais isoladas umas das outras, as relações eram mais próximas, porque eram pequenas cidades, pequenos povoados, áreas mais rurais, características mais rurais, que é para ele a solidariedade mecânica. Por que mecânica? Porque ela já acontece automático. As funções são muito definidas, as relações são mais intensas, porque as pessoas se conhecem mais, né, têm uma relação mais próximas umas com as outras, e essas relações da solidariedade mecânica, existem funções muito mais amplas das pessoas naquela relação, porque a divisão do trabalho, ela tem uma divisão mais simples, e as pessoas cumprem funções mais amplas. Já na solidariedade orgânica, segundo Durkheim, acontece principalmente nas cidades pós-capitalistas, que elas são um cenário de áreas altamente industrializadas, tem aí uma questão de uma complexidade maior, são muita gente mora na mesma localidade, e essas pessoas cumprem cumprem funções muito específicas, às vezes. Existe uma especialização das funções. É muito comum observarmos isso nas nossas relações até hoje, né? Mesmo num cenário onde nós temos aí vários acessos com o cenário de globalização, mas uma cidade pequena, às vezes você tem menos diversidades de funções ali, de trabalhos específicos, do que numa cidade grande. Isso é muito comum porque há concentração de pessoas naquela região, em determinada região para outra. E as pessoas, numa solidariedade orgânica, muitas vezes nem se conhecem. Nesse processo, ele não conhece, mas ele cumpre funções que contribuem para um todo. Exemplo, novamente, que eu vou colocar. Eu sou de uma cidade pequena. Mesmo assim, tem muita gente que eu não conheço da minha cidade. É uma cidade pequena, mas que tem aí uma complexidade muito maior, principalmente percebendo nesses tempos de hoje de globalização. Nesse cenário, inclusive, de globalização, e nesse cenário de pandemia, que nós estamos aí nessas transmissões de aulas virtuais, eu estou aqui cumprindo minha função enquanto professor, com o objetivo de contribuir para os estudantes daqui da minha cidade, da minha escola aqui específica, né, das minhas turmas específicas, porém, eu acabo contribuindo com vários estudantes de vários outros lugares. Então, nessa relação, há uma função social minha aqui a partir de uma solidariedade orgânica. Eu estou cumprindo minha função específica, porque eu sou um professor de sociologia, uma matéria específica, que eu estou transmitindo conhecimento para diversos estudantes de outros lugares que estão querendo buscar esse conhecimento específico, para fazer uma prova, para concluir de ano, para passar no vestibular, e está buscando esse conhecimento com um objetivo pessoal. Então, nós temos aqui uma relação dessa solidariedade social a partir da relação do trabalho, onde, quanto mais a solidariedade é mecânica, há um cenário de um trabalho menos especializado, mais automatizado nas relações ali, e as interações das pessoas são mais intensas de conhecer um ao outro. Quando a solidariedade é orgânica, as pessoas precisam ainda mais das relações enquanto sociedade, mesmo não conhecendo indivíduos diversos daquela sociedade que corresponde, né, são grupos mais isolados, dentro de um corpo maior, mas que a sua função, ela contribui com um todo naquela sociedade. Quando, segundo Durkheim aqui, esse ato de solidariedade social, né, de organização das funções da sociedade não acontece, quando as funções de cada um não correspondem, seja das instituições que entra a escola, a família, a religião, o Estado, eles não correspondem à sua função, e nem os indivíduos não correspondem, esse corpo ele vai ficar doente. E no momento que ele fica doente, eles entram no estágio de anomia social. Essa anomia social, segundo Durkheim, é uma doença da sociedade, onde as pessoas não conseguem, as instituições e as pessoas não conseguem fazer com que a sociedade
funcione de fato. Esse corpo vai ficar doente e ela pode criar vários problemas na sociedade. Então entra aqui uma leitura importante de Durkheim na análise da sociedade. Dando continuidade, e aqui a gente já traz uma outra leitura importante, que é do sociólogo alemão Max Weber, a gente traz uma reflexão sobre as grandes transformações sociais, entendendo que nós passamos aí um período da Idade Média, onde nós tínhamos umas sociedades mais tradicionais ligadas à relação do trabalho do campo, para uma era moderna, onde entra a industrialização do trabalho. E nesse processo nós temos aí uma evolução do sistema de produção capitalista, a relação aqui do sistema de produção capitalista que vai além de uma relação de trabalho, e isso é importante também percebermos e analisarmos. E esse fenômeno do capitalismo e sua ascensão, ele se dá muito pelo papel da Revolução Industrial, diante dessas grandes transformações que houve na Europa e no resto do mundo, e um papel tão importante da Revolução Francesa, mas não podemos aqui, em nenhum momento, descartarmos um outro fenômeno, segundo Weber, que é entender a reforma protestante nessa mudança do comportamento. Em sua obra, A Ética Protestante e o Espírito Capitalista, a gente vai compreender melhor sobre essa relação. Por quê? Porque, segundo Weber, essa percepção da mudança do sentido do trabalho, inclusive, se dá a partir de uma visão ética e moral, que parte principalmente de princípios religiosos. Para entender essa questão aqui, por quê? Na Idade Média, predominava a visão catolicista, que tinha percepções da relação do trabalho bem diferente. Claro que nós temos que fazer essa leitura aqui, entendendo o contexto do catolicismo lá na Idade Média. E essas transformações que houve também no própria questão do catolicismo na sociedade. Mas, com a reforma protestante, lá no século XVI, ela vem intensificando o avanço do sistema capitalista também, porque o comportamento muda. O sentido lá do sistema feudal, que existia a exploração do trabalho, do trabalhador, do servo, onde esse servo nunca tinha uma ascensão social, e essa ascensão não acontecia por um fator que envolvia essa visão da predestinação, era uma forma para a gente compreender sobre isso. E essa predestinação, ela também vinha de uma imposição da própria fé, da crença religiosa. Quando tinha a visão, né, construída da ética e da moral, que o acúmulo a bens materiais impediria o acesso ao reino dos céus. E essa leitura aqui é importante para entender que essa concepção era uma forma também de exploração. Né? Claro que a gente vai perceber isso também na relação do sistema capitalista e a questão da reforma protestante. Mas, colocando nesse contexto aqui, existia, então, uma privação de ter um acesso a uma ascensão econômica, uma ascensão de melhoras de vida a partir do trabalho. E colocava essa predestinação, que nasceu rico é porque Deus quis, e que nasceu pobre porque Deus quis. Então, tinha essa visão que era imposta e era beneficiada para a nobreza, né? O clero e a nobreza que tinha aí o poder na mão. Nessa leitura, há um rompimento com a reforma protestante, e essa mudança vem com uma visão diferente, que na realidade o trabalho não seria um sacrifício e adquirir bens não seria ruim, porque é uma questão de dádiva, né? É uma questão divina, que Deus coloca isso como uma forma de aprovação divina. E essa aprovação era que quanto mais você trabalha e adquire bens, é porque Deus está te gratificando pelo seu trabalho, pelo seu esforço. Essa mudança que houve nesse sentido de valor foi algo que o capitalismo, o sistema de produção capitalista, adotou como uma forma de levar isso para o seu sentido. Claro que a gente tem que trazer essa leitura crítica, como o sistema também explora a relação do trabalho dessa forma, né? Você tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro, mas no final das contas a gente sabe que essa ascensão ela não acontece de uma forma rápida e simples. A gente tem que ter essa leitura crítica. A ascensão pode acontecer no sistema capitalista, pode ser um trabalhador simples e se tornar um empreendedor, mas não quer dizer que isso acontece de uma forma simples, e quem não tem poder maior vai ficar sempre numa situação de tensão, que pode cair em qualquer momento. Ele sabe que a gente tem esses controles, esses mecanismos de controle até hoje. Mas essa mudança aqui envolve uma reflexão para entender as grandes transformações sociais também que houve nessa leitura. E, por fim, a gente traz
a reflexão sobre a pobreza, a exclusão e o mercado de trabalho. Quando colocamos essa leitura aqui de pobreza, exclusão e mercado de trabalho, a gente vai fazer leituras das desigualdades sociais, que inclusive é um tema de uma atividade complementar que nós deixamos aí, referente a esse bimestre. Então, nessa provocativa sobre as desigualdades sociais, a gente tem que compreender primeiro, as desigualdades sociais, elas não são naturais, né? Elas acontecem a partir da interferência humana. Voltando ao nosso último tema aí, né? Como lá na Idade Média usava a forma para diferenciar o servo dos outros, né, da nobreza, do clero, e também o sistema capitalista na relação de trabalho do grupo dominante sobre o grupo dominado. Então, nessa relação, a gente vai começando a compreender como é construída a pobreza. A pobreza não é construída de uma forma natural, mas sim construída de uma forma das relações sociais. As divisões de castas, as divisões de classes, é uma leitura sobre isso que a gente vai aprofundar em outros momentos. Falar sobre essa exclusão aqui na sociedade, a gente vai perceber suas consequências. E quando a gente fala de exclusão social, não envolve apenas a questão de bens, que envolve a relação de pobreza aqui em questão, né? O acesso a bens materiais, acesso à riqueza. A relação de exclusão social, ela envolve aqui uma reflexão mais crítica, onde nós vamos perceber que a exclusão social nem sempre é a questão de acesso a bens materiais, mas também, ou serviços, né, saúde, emprego. As exclusões sociais é um processo bem complexo para a gente também analisar. Nós temos, então, para observar aí, as desigualdades sociais, ela, então, não envolve só uma questão de classe, rico e pobre. Ela envolve também fatores étnico-raciais, ela envolve questões de gênero, ela envolve questões de região. Então, a gente vai percebendo que essas desigualdades, elas envolvem uma relação dos preconceitos, das exclusões na sociedade em que vivemos. Então, é uma reflexão para a gente compreender aqui nessa leitura. Pessoal, nós temos então as atividades para vocês realizarem aí do PET volume 2, muitos já estão fazendo, muitos ainda faltam fazer, mas eu peço a vocês aí que busquem se informar nas salas virtuais do Conexão Escola. As atividades do PET estão no formato de formulário, Google Formulário, né, esse íconezinho roxo vocês vão encontrar aí nas plataformas, e vocês busquem realizar as atividades o quanto antes. Podem fazer, vocês vão ter uma noção de quanto acertou, quanto errou, e logo depois que tiverem ali a nota final, vocês podem revisar novamente a atividade e enviar novamente até o prazo final. Então, busquem aí se orientar nas salas virtuais para a gente poder interagir melhor nas nossas plataformas digitais. Então, pessoal, é isso. Peço a vocês que assistam outros vídeos do canal. Temos vários vídeos aí referência ao nosso PET Volume 2. Se inscreva no canal, marque a notificação, né, o sininho, ative o sininho, deixe o like ou dislike, é uma forma também para a gente saber se estamos indo bem ou estamos indo mal aí em relação aos vídeos, e deixe seus comentários, tirem suas dúvidas, inclusive, para a gente interagir melhor nas plataformas. Valeu e até a próxima!